Assinatura imagética das escolas de enfermagem na imprensa ilustrada brasileira, 1890 a 1925. Falar sobre a enfermagem no final do século XIX é revirar o baú para a busca, por exemplo, a imagem da Rua do Ouvidor, em 1890, no Rio de Janeiro. Mexendo mais no baú, é encontrar a imagem da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, em 1910. A Batalha de Confete no Carnaval, com o desfile do Corso, em 1907. A Praia de Copacabana, em 1920. Tempos que nos remetem aos trajes não mais usados por homens e mulheres. Neste sentido, a Revista da Semana e a Revista Fonfon, em especial, veiculavam diversas imagens, dentre elas de enfermeiras. Assinatura imagética. Estudo realizado em 2007 denominado Os ritos institucionais e a imagem pública da enfermeira brasileira na imprensa ilustrada, o poder simbólico no clique fotográfico, de 1919 a 1925. Por meio de imagens de enfermeiras veiculadas na imprensa ilustrada, foi cunhada a expressão assinatura imagética, entendida pelos atributos pessoais ostentados pelas aspirantes e profissionais, advinda das escolas, curso de enfermeiras. Escolas, cursos de enfermeiras no Rio de Janeiro, de 1890 a 1925. Sabe-se, pelos estudos desenvolvidos, que a primeira instituição de ensino a formar profissionais para a enfermagem foi a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, criada em 1890, no atual bairro da Urca. Essa escola foi desdobrada em 1920, em seção feminina denominada de Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, localizada no bairro do Engenho de Dentro, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, localizada no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, onde nasceu. No centro do Rio de Janeiro, em 1916, a Cruz Vermelha Brasileira criou a Escola Prática de Enfermeiras, abrigando 2 cursos, a saber, Enfermeiras Voluntárias, em 1914, e a de Enfermeiras Profissionais, em 1916. No bairro de Botafogo, nasce o curso de Enfermeiras da Policlínica de Botafogo, criado em 1917, que teve seu funcionamento até os anos de 1920. É nesse período de 1890 a 1925 que nasce a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, localizada no centro do Rio de Janeiro, criada em 1923, atualmente conhecida como Escola de Enfermagem Ana Nery, funcionando no mesmo espaço físico atual. Efeito da assinatura imagética. Como dito anteriormente, e agora avançando no desenvolvimento da concepção, pode-se entendê-la como elemento simbólico de comunicação, sendo um dos componentes de representação da imagem da enfermeira. A imagem em tela trata-se de uma enfermeira da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, trajando um uniforme composto de vestido e gorro de aba larga, com o símbolo da cruz na cor azul, no espaço institucional. Estas senhoras em tela são do curso de enfermeiras voluntárias da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, datada de 1914, trajando uniforme composto de vestido e véu, ambos com o símbolo da cruz na cor vermelha. Uma imagem provavelmente posada trata-se de enfermeira do curso profissional da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha, trajando uniforme composto de vestido e gorro, ambos com o símbolo da Cruz Vermelha, em 1916. Esta imagem em tela se refere ao dia da formatura das aspirantes do curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, de 1919.
trajando uniforme composto de vestido e véu, ambos com o símbolo da cruz de cor não identificada. Nesta imagem, pode-se identificar um grupo de aspirantes à enfermeira na dependência da Escola de Enfermeiras Profissionais Alfredo Pinto, datado de 1921. Elas trajam uniforme composto de vestido e gorro com o símbolo da cruz na cor azul. As elegantes senhorinhas na imagem eram enfermeiras da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública de 1925, no momento de sua formatura, trajando uniforme com os seguintes elementos: vestido e touca sem o símbolo da cruz, como se pode ver na imagem dela. O símbolo da cruz. Os elementos simbólicos ostentados nos corpos das aspirantes enfermeiras apresentadas se tratam de atributos pessoais, que, pelo exposto, apresentam distinções entre si, seja pelo formato e cor do símbolo da cruz, bem como nos tipos de indumentárias utilizadas na cabeça, véu, gorro e touca. Cabe destacar que o símbolo da cruz na cor vermelha é regulamentado pela Cruz Vermelha Brasileira e na cor azul se encontra articulada ao campo da psiquiatria, onde tem nascedouro a Escola Profissional de Enfermeiras e Enfermeiros. Este destaque se faz necessário, em virtude das imagens serem nos tons de cinza, mas, mediante os resultados dos estudos na temática, se afirma que as cores dos símbolos são vermelha e azul. Peças publicitárias de remédios, 1920 a 1925. Esta imagem trata-se de medicação iodeal. Ela tem indicação na prevenção de infecções e lesões como abscessos, aftas, assaduras de calor, mancha de pele e suores fétidos. A mulher na imagem da peça publicitária traja véu com o símbolo da cruz. O vinho iodo-fosfatado era indicado para anemia e debilidade. A imagem feminina na peça publicitária traja indumentárias como o véu e o símbolo da cruz. A medicação chamada de lava-olho era indicada para lavar os olhos e pálpebras inchadas e encrostadas das crianças. A mulher, contida na imagem, traja gorro e braçal com o símbolo da cruz. O linimento de Sloan era indicado para dor ciática, neuroses e outras enfermidades próprias da estação. E ao fundo, como se estivesse saindo de cena, uma mulher trajando um gorro. Destaca-se que, na imagem da peça publicitária veiculada no Brasil, o vinho iodo-fosfatado de Werneck havia certa semelhança a outra imagem de origem estrangeira. Dito de outra maneira, os atributos de cabeça ostentados por ambas as imagens são próximos no sentido de sua modelagem, o que não é, por outro lado, de se estranhar, pois se trata da mesma medicação. Como se pode identificar, o gorro e o símbolo da cruz são elementos simbólicos presentes na identificação dos trajes das mulheres, semelhantes aos das enfermeiras. Isto dirigiu à possibilidade da influência ou inspiração dos trajes preconizados pelas instituições de ensino em prol da enfermagem. Comparação das imagens com atributos de cabeça das enfermeiras no Brasil e do estrangeiro. Nas imagens, é possível identificar a semelhança dos gorros, ou seja, ambas ostentam atributos de cabeça, de abas largas e símbolo da cruz, apesar de modelagens e tamanho de cruzes, respectivamente, distintos. Outra semelhança encontrada em outras imagens se refere ao véu e o símbolo da cruz, pois ambas ostentam os mesmos elementos simbólicos. Aqui, mais uma vez, encontram-se
semelhanças no uso do gorro e do símbolo da cruz, pois ambas também ostentam os mesmos elementos simbólicos, com a diferença que em uma o símbolo se encontra de forma centralizada e na outra lateralizada. O véu e o símbolo da cruz até aqui deixam transparecer serem elementos simbólicos marcantes, como pode-se identificar mais uma vez. Gorro e o véu concorrem de forma marcante na posição da construção da imagem da enfermeira, como se pode identificar, inclusive de influência ou inspiração estrangeira. A touca entra em cena em 1925, na construção da imagem da enfermeira brasileira, sendo ela de origem norte-americana. Véu e o símbolo da cruz. Depreende-se do visto até o momento que, se por um lado o véu era uma das características das enfermeiras formadas pela Cruz Vermelha Brasileira, que aliás é originária da Cruz Vermelha Internacional, que foi disseminada pelo mundo em escolas e cursos de enfermeiras com uniformes, atributos pessoais e símbolos muito próximos. Por outro lado, a influência de outras instituições de ensino e serviço de origem estrangeira, sem identificação, também contribuíram pelos vestígios apresentados, quando pareadas no mecanismo de construção da imagem da enfermeira brasileira. Peças publicitárias das instituições de saúde. Aqui se tem a instituição de saúde denominada Santa Casa de Misericórdia, criada por volta de 1582, localizada na rua Santa Luzia, número 206, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nesta instituição, é possível de se identificar um grupo de enfermeiras trajando véu e vestido, ambos com o símbolo da cruz. Na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, encontramos o antigo posto de assistência do Meier, criado em 1911, atualmente conhecido de forma popular como Posto do Meier, localizado na rua Arquias Cordeiro, número 370, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Na imagem, pode-se identificar um grupo de profissionais de saúde, que ao fundo se destacam algumas enfermeiras, trajando véu e vestido, ambos com o símbolo da cruz. Para atender às demandas dos agravos femininos, desde sua criação em 1918 até os dias de hoje, se tem a maternidade Promater, localizada na Avenida Venezuela, número 153, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nas dependências da instituição, foi possível se capturar, por meio do clique fotográfico, as enfermeiras trajando véu e vestido, ambos com o símbolo da cruz. Na Praça 11, centro da cidade do Rio de Janeiro, se localiza o Hospital São Francisco de Assis, campo de prática das aspirantes da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, localizado na rua Visconde de Itaúna, número 375, atualmente denominada como Avenida Presidente Vargas, número 2863. Na parte externa da instituição, em foto posada, com destaque para o primeiro plano, uma enfermeira trajando touca e vestido, ambas sem o símbolo da cruz. Veiculado também pela imprensa ilustrada, o Hospital Evangélico, criado em 1896, localizado na rua Bom Pastor, número 83, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, tem-se como se vê na área externa, provavelmente em data festiva, se encontra um grupo de mulheres trajando véu sem o símbolo da cruz, mas não se pode afirmar se tratarem de enfermeiras pela ausência, em particular, deste símbolo que vem se apontando até o presente momento como da cruz. Instituição centenária destinada aos pacientes alienados, localizada na Praia da Saudade, atual bairro da Urca, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, se tinha o Hospício Nacional de Alienados, criado em 1842.
Este grupo, na parte externa da instituição de alienados, em virtude do aniversário institucional, pode-se ver aspirantes da Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, trajando gorro sem o símbolo da cruz, por se tratarem de aspirantes do primeiro ano deste curso. Nas imagens apresentadas, é possível de se identificar as diversas instituições de saúde, em sua maioria em ritos institucionais. Estes ritos eram, provavelmente, uma das estratégias de chamar a atenção da população, podendo ser entendido como vitrine dos serviços prestados quando os profissionais na imagem fotográfica, em um momento de eternização do registro do clique, eram veiculados na imprensa ilustrada. Desenhos e caricaturas inspirados nas enfermeiras em motivos circunstanciais. Na tela, mulher esguia com um ferido nos braços foi uma representação que circulou nas páginas da imprensa ilustrada no período da Primeira Guerra Mundial. Trata-se de uma figura feminina trajando braçal com o símbolo da cruz. Em forma de anjo, é possível de se identificar uma mulher, trajando véu com o símbolo da cruz, cuidando de um ferido. Outra imagem, também veiculada durante a Primeira Guerra Mundial, trata-se de um grupo de mulheres, com destaque para aquela no canto direito, ostentando véu e apresentando o símbolo da cruz. No final da Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha se fez ver nas páginas da imprensa, por meio de uma representação plástica denominada Mãe do Mundo. A mulher segura um ferido em seu colo, trajando véu e demarcando o símbolo da instituição. A Primeira Guerra Mundial termina, mas chega com ela a epidemia da gripe espanhola. E a imprensa não perde a oportunidade de caricaturar a imagem de uma mulher gorda, trajando gorro com o símbolo da cruz na prestação de cuidados. O símbolo da cruz e o do véu, até o momento, se encontram impregnados com o código de representação para a imagem da enfermeira, ao ponto da Revista da Semana, ao realizar matéria jornalística sobre as enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, traz como ilustração a figura de uma mulher com véu mais símbolo da cruz, de forma equivocada, pois as enfermeiras do DNSP usavam touca e não se utilizavam do símbolo da cruz até aquele momento. Esquema sinóptico. Nesta perspectiva, ao se articular a decodificação dos elementos simbólicos ostentado pelas enfermeiras aspirantes, ou nela inspiradas, veiculadas na página da Revista da Semana e Fonfon, foi possível se ensaiar a elaboração de um esquema sinóptico como estratégia explicativa do mecanismo de construção da imagem da enfermeira. O véu, como se pôde ver, foi um elemento simbólico relevante, principalmente em conjunto com o símbolo da cruz. O véu é entendido como um traje feminino de aspecto religioso, funcional para se cobrir o cabelo. Dentre outras funções, se tornou um adorno profissional de distinção no processo de profissionalização da enfermagem brasileira, marcado pela Cruz Vermelha Brasileira. O gorro foi identificado como uma das etapas do processo de profissionalização, o que conduziu as enfermeiras que ostentavam serem identificadas nas legendas das imagens como enfermeiras profissionais, também articulado com o símbolo da cruz, independente de sua cor, mas entendido como um traje de uso unissex, pois os homens também usavam, em modelagem diferenciada à época, de representação profissional, funcional no sentido de prender os cabelos como uma distinção marcada pelas instituições de ensino denominadas Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto e o curso de enfermeiras profissionais da Cruz Vermelha Brasileira. A touca, elemento simbólico que até 1925 foi de pouco impacto de representação para a sociedade, mesmo considerando se tratar de um elemento de aspecto profissional e adorno de distinção, mas de pouca funcionalidade, no sentido de prender, afixar o cabelo, marcada pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública.
O esquema sinóptico é um ensaio explicativo do mecanismo de construção desta imagem, no período de 1890 a 1925, que situa o símbolo da cruz como eixo que percorreu do véu ao gorro. À época, havia sérios investimentos na profissionalização da enfermagem, por meio das instituições de ensino, das quais cada uma tentava, da sua maneira, enunciar a imagem pública da enfermeira, em forma de luta simbólica nas páginas da imprensa ilustrada. As estratégias empreendidas por cada instituição de ensino, independente do seu modelo, marcavam nos corpos das aspirantes enfermeiras signos que aos poucos creditavam confiança, possivelmente no imaginário coletivo, fosse pelo uso do véu, gorro ou touca. Esses elementos simbólicos, porém, não funcionavam de forma isolada, mesmo com a proposta de profissionalização, pois o símbolo da cruz foi uma das marcas simbólicas mais fortes, seja no sentido religioso, que permanecia como elemento marcante da enunciação da imagem da enfermeira e de significação de origem laica. Isto significa, neste entendimento, que, de fato, cada instituição de ensino tinha sua assinatura imagética, por meio do véu, gorro, touca e símbolo da cruz, e que as suas aspirantes enfermeiras eram mensageiras institucionais, conscientes ou inconscientes. Mas o que se destaca para o presente momento é que, como resultado deste estudo, a marcação simbólica da cruz, independente da cor ou variação geométrica, marcou os corpos das enfermeiras e o imaginário da população. Outro dado que merece destaque trata-se da presença marcante do gorro nas imagens, talvez pela sua funcionalidade, que o fazia concorrer com o uso do véu, deixando transparecer que se tratava de um elemento voltado para a titulação de enfermeira profissional. Enfim, após o exercício de discussão, acredita-se que ainda se tem muito a descristalizar e argumentar. Para muitos, os motivos que se investe no simbólico, especialmente nos estudos de abordagem histórica da profissão. Aqui, o apresentado seja talvez a ponta de um iceberg do simbólico sobre o uso da cruz, que pode ser considerado como resposta para muitos. Ademais, o símbolo da cruz ainda se faz presente como parte da representação profissional da enfermagem, provavelmente como vestígios dos tempos idos. Exemplo disto é a sua presença em bandeiras, insígnias e outros objetos, bem como basta-se observar alguns produtos comerciais ou decorativos, que ao vê-los nos remetem à representação da profissão, o que aqui, direto ou indiretamente, foi discutido como um dos elementos simbólicos da composição da assinatura imagética da enfermagem.